Então, boa tarde a todos. E vou tentar contribuir aqui com esse curso, né? Que já fui informado de que foi precedido por dois outros, o primeiro e o segundo nível, porque esse já está no terceiro nível. E a ideia é traçar um quadro geral, né, do desenvolvimento histórico do pensamento humano, da filosofia. E para isto, eu pedi para distribuir esse quadro sinóptico que vocês têm aí, que começa com Aristóteles, no século IV a.C., né? E, obviamente, a filosofia não começa com Aristóteles, né? Antes disso, a filosofia ocidental, né, começa com a Grécia, mas antes de Aristóteles há os pré-socráticos, né, há os filósofos, né, da Jônia. Né, mas por que começa aí com Aristóteles? Porque nós vamos tratar do problema metodológico, né, cuja sistematização se dá no plano da lógica, né? E o primeiro a sistematizar a lógica foi Aristóteles, né? Através de uma sistemática que foi denominada de organon. Organon porque significa instrumento, né? Então a lógica é o instrumento do pensamento, né? A sistematização do modo como os homens pensam em termos articulados. E, como vocês veem aí no quadro, Aristóteles já levou em conta essas duas modalidades do conhecimento humano, né? A indução e a dedução, né? Na indução, ele inclusive distinguia a indução generalizadora, que é a indução propriamente dita, e a indução analógica. E na indução analógica, ele distinguia três modalidades, né? A pari, a contrário e a fortiori. A pari é a analogia por semelhança, né? A contrário por oposição e a fortiori por razão mais forte, né? Então, o raciocínio seguiria esse movimento, né? Quer dizer, se eu identifico determinado elemento e aí constato que há outro, né, que é semelhante a ele, então eu concluo que as características desse elemento se fazem presentes também naquele outro, né? Se eu identifico determinado fenômeno, né, e encontro depois o seu oposto, né, então eu, por analogia, concluo que as características desse fenômeno são negadas naquele outro, são opostos naquele outro, né? E a fortiori, quer dizer, quando eu analiso determinado fenômeno e encontro um outro, né, que contém essas características de modo ainda mais evidente, então, por razão mais forte, eu vou concluir, vou aplicar a esse fenômeno aqueles mesmos elementos que eu já tinha identificado no anterior. Então, isso seria a indução analógica, né? Agora, a indução generalizadora, então, é aquela que procede, a partir da observação de fatos particulares, a um resultado geral, né, que se aplica a todos os elementos daquela classe de fenômeno. Bom, mas embora Aristóteles tenha identificado também o raciocínio indutivo, ele se concentrou efetivamente na análise da dedução, né, na elaboração da teoria do silogismo. Falar um pouco mais perto do microfone para ele poder abaixar o volume. Então, Aristóteles desenvolveu a teoria do silogismo, né? Portanto, do raciocínio dedutivo. E eu vou depois, né, discutir um pouco essa questão e mostrar por que Aristóteles privilegiou o raciocínio dedutivo, o silogismo, em relação ao indutivo. Diferentemente
de Aristóteles e dessa fase do pensamento grego, a chamada fase clássica do pensamento grego, né, em que estão lá os três grandes representantes, Sócrates, Platão e Aristóteles, né, no período anterior, no período da escola jônica, as análises, o conhecimento que se desenvolvia era do tipo indutivo, ainda que não sistematizada a indução, ainda que não tendo isso elaborado de forma sistemática, no entanto, era um conhecimento do tipo indutivo. Por quê? Porque se partia da observação dos fenômenos, né, e a partir da observação sensível é que se procurava generalizar, procurava chegar a conclusões que correspondiam à compreensão geral do funcionamento da natureza, do funcionamento do universo, né? Bom, essa problemática que se põe aí com Aristóteles, com a indução e a teoria do silogismo, a dedução, ela vai se prolongar na Idade Média, né? E nós vamos ter no período da Baixa Idade Média, no período em que a Idade Média tinha chegado ao seu desenvolvimento mais significativo, em termos tanto da produção material, porque há uma correspondência entre o desenvolvimento da produção material, depois eu vou também retomar essa questão, né, como na elaboração do conhecimento, né. Então é o século XIII, entre os séculos XIII e XIV, né, em que aparece a sistematização de Tomás de Aquino, né. Então nós passamos antes, no século VI, VII, com Santo Agostinho, né, que se baseou em Platão, e depois, no século XIII, Tomás de Aquino vai retomar Aristóteles e vai procurar fundamentar em Aristóteles, quer dizer, na filosofia, na razão, a elaboração teológica, né? Então, a Suma Teológica, né, de Tomás de Aquino é toda ela centrada no pensamento aristotélico. Agora, nesse período todo que vem da Antiguidade até o final da Idade Média, né, o que nós vamos, então, constatar é que a concepção que prevalece é daquilo que a gente poderia chamar de um realismo ingênuo, né? Realismo ingênuo. Ingênuo aí está sendo utilizado no sentido epistemológico, né? Ou seja, uma concepção que considerava que as coisas são tais como elas aparecem diante de nós, que a realidade que nós vemos coincide, então, com a sua própria essência, né? Então, é por isso que estou chamando de realismo ingênuo. Isto está expresso, inclusive, no conceito grego de verdade. Em grego, a verdade é expressa pela palavra aletheia. Aletheia. E essa palavra aletheia é composta pela partícula alfa, né, que é a partícula negativa, como em português, né? E pelo adjetivo leteios, letheia, leteion, né? E que significa coberto, oculto, vendado, né, escondido. E no neutro plural, assim como no latim, ela subentende a palavra coisas, né? Então, letheia significa coisas não cobertas, coisas não vendadas, coisas não ocultas, ou seja, coisas... desculpem, leteios, letheia, leteium, e letheia subentende a palavra coisas. Então, letheia significa coisas cobertas, coisas escondidas, coisas ocultas, né? E isso introduz a partícula letheia, então significa coisas não cobertas, coisas não ocultas, coisas não vendadas, coisas não veladas, né? Ou seja, evidentes, aquelas que se impõem. E vejam, eu estou enunciando dessa maneira, não coberto, não vendado, e não descoberto e desvendado. Por quê? Porque quando eu falo em descoberto, eu estou supondo algo que estava coberto, né? Estava coberto e foi
descoberto, que estava velado, né, e foi desvelado. Então, ou seja, estava escondido por um véu, e eu tiro o véu, eu desvelo, certo? Bom, então, se eu dissesse coisas descobertas, eu estava supondo sujeitos que atuaram para descobri-las, né? Mas o conceito de verdade entre os gregos não significa algo que o homem descobre, mas sim algo que ele constata, algo que se impõe ao sujeito como evidente. É a evidência objetiva. Isso é que a escolástica, né, Tomás de Aquino, vai traduzir como critério geral de verdade, que é a evidência objetiva, né? Omne et generale criterium veritatis, né? Evidência objectiva est. No latim, que era a língua, né, que se usava na Idade Média, que é a língua culta da Idade Média, e que vai se prolongar, depois eu vou mostrar isso para vocês, mesmo na época moderna, né, as primeiras análises científicas vão se expressar também no latim, em latim. Então, quer dizer, o critério último e geral de julgamento da verdade é a evidência objetiva. E Tomás de Aquino prosseguia dizendo, né, qualquer critério que seja diferente deste, que seja diverso deste, né, ou é um critério não apto, inadequado, ou, em última instância, se reduz à evidência objetiva. Então, evidência objetiva, aquilo que se impõe, né, e todo o pensamento de Aristóteles, a sua chamada metafísica, veja, essa palavra metafísica aparece aí com dois sentidos, né? O primeiro sentido foi o modo como os que depois recolheram os manuscritos de Aristóteles organizaram as suas obras, né? Então aparece primeiro as obras que tratavam da física, do conhecimento sensível, e depois as obras que tratavam do pensamento racional, né? Então, as obras físicas e as metafísicas, que vinham depois da física, né? Mas aí também já se introduziu o outro sentido que nós temos de metafísica, como aquilo que está além da física, que transcende a sensibilidade, que transcende os sentidos e, portanto, opera no âmbito da própria razão. Bem, mas a concepção metafísica de Aristóteles, a sua visão de mundo, do universo, estava apoiada numa concepção física. E qual era a concepção física vigente na Antiguidade e que se prolongou até o final da Idade Média? Como vocês estudaram quando fizeram aí o ginásio, o antigo ginásio, né? Agora o Fundamental 2, né? Como vocês estudaram na geografia, era a concepção geocêntrica, né, de Ptolomeu, né, concepção ptolomaica, quer dizer, que entendia a Terra como uma plataforma e o centro do universo. Então, a concepção de Aristóteles está toda apoiada nisso. Bem, isto corresponde também ao senso comum, é justamente isso que eu chamei de realismo ingênuo, né? A evidência objetiva. A gente acredita que as coisas são tais como elas aparecem dentro dos nossos sentidos, né? Então, a Terra parece uma plataforma, né? O Sol parece descrever um movimento em torno da Terra, né? Então, a Terra seria o centro e, em redor dela, se dispunham os astros. E o próprio Sol faria um movimento em torno da Terra. Com o desenvolvimento histórico, que no final da Idade Média vai chegar a passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, então nós vamos constatar que essas percepções sensíveis, elas entram em questionamento, porque foram aparecendo evidências que mostravam que os nossos sentidos não eram um veículo confiável de conhecimento. E
com isso, e isto se refletiu também sobre a própria concepção da posição da Terra no universo, né? Então surgiu, em substituição, né, contra a visão ptolomaica, a visão de Copérnico, né, que coloca a Terra como um planeta do sistema solar, e, portanto, ela é que gira em torno do Sol, né? Portanto, diferentemente daquilo que os nossos sentidos nos mostram, é a Terra que gira em redor do Sol, né? Bem, então, esta nova situação, né, colocou em xeque toda a concepção anterior, né? Não só a física anterior, mas também a metafísica, a concepção aristotélica que estava respaldada naquela física ptolomaica, né? Bem, então, o que vocês veem aí no quadro, né, é que vocês têm lá, então, Aristóteles, aí indução e dedução, né? Depois, entre parênteses, na dedução, o silogismo, que é a teoria do silogismo que Aristóteles elabora, né? Depois eu puxo uma linha aí que passa pela escolástica, né, até os séculos XIV e XV, já da era cristã, né? E depois desemboca em Descartes, né? Então, Descartes, aí no século XVII, né? Então ele nasce no final do século XVI e vive até a metade do século XVII. Descartes, que é considerado o pai da filosofia moderna, né, ele vai colocar em questão, né, todos os conhecimentos anteriores, né, tanto aqueles que foram transmitidos pela tradição, como aqueles que vieram dos mestres, né, dos ensinamentos, como aqueles que nós obtemos através dos sentidos, né. Então, ele vai desenvolver isto no discurso do método, né? Então, nessa obra, Discurso do Método, ele vai colocar em questão todos os conhecimentos anteriores, né? Vai, então, desenvolver aquilo que foi chamado na filosofia como a dúvida metódica, né? A dúvida como método de conhecimento. Tem que começar a dar dúvida, duvidando dos conhecimentos anteriores, para poder chegar a um conhecimento consistente, aceitável, né? Fundamentado. E aqui é importante também ter presente que Descartes vai escrever o discurso do método em francês, quer dizer, na sua língua nacional, né? E não em latim, né? Então, vejam, qual era a ideia de Descartes aí? Era que porque no discurso do método ele se dirige aos chamados honnêtes gens em francês, gente honesta, quer dizer, a gente de bem, né? Quer dizer, na verdade, era a classe média em ascensão, a burguesia em ascensão, né? E ele, então, percebia que essa nova classe, né, ela não se ajustava à filosofia tradicional, à filosofia escolástica. Essa filosofia era complicada, essa nova classe era uma classe muito mais pragmática, ela estava voltada para o domínio da natureza, e ainda, além disso, aquela filosofia era expressa em latim, uma língua que já estava sendo substituída, né, através do latim vulgar, dando origem às novas línguas modernas, né, e então ele se dirige a essa nova classe, né, e por isso ele escreve em francês e desenvolve um raciocínio, né, que procura ser acessível a esses novos destinatários, né. Então ele vai colocando tudo em dúvida até chegar naquele ponto que vocês conhecem bem, porque já estudaram isso em outros momentos, né, aquele ponto em que ele faz o seguinte raciocínio: bom, eu pus tudo em dúvida, mas eu não posso pôr em dúvida o próprio ato de duvidar, né? Que eu estou duvidando, disso eu tenho certeza, quer dizer, disso eu não posso duvidar, né? E o que é duvidar? Duvidar é pensar, né? Então, eu penso, né? Se eu duvido, eu penso, né? E, bom, se eu penso, eu existo, né? Por quê?
Se eu não existisse, eu não podia pensar. Né? Daí, então, aquela famosa frase, cogito ergo sum, agora é assim enunciada em latim, né? Penso, logo existo. Né? Bem, vejam aí o significado desse raciocínio. Né? Com essa forma de raciocinar, o que ocorreu aí? Né? Todos os conhecimentos anteriores foram postos em questão, foram postos em dúvida. Né? Isso significa, então, que também os sentidos foram postos em questão. Isso significa que a visão corrente, a visão que se tinha da realidade, né, foi posta em dúvida. Né? E o critério de verdade, então, aí desloca-se do objeto para o sujeito. Desloca-se do objeto para o sujeito, porque agora o fundamento da verdade, do conhecimento, não é mais a evidência objetiva, não é aquilo que se impõe de fora para a mente, mas é aquilo que o próprio sujeito descobre. Agora, aqui é que vem descobre. Aqui sim, descobrir, porque é o sujeito que vai descobrir, que vai analisar a natureza e que vai tentar descobrir como a natureza funciona, como a natureza se comporta. Então, o critério de verdade passa do objeto para o sujeito. Vocês poderiam, talvez, como já conhecem a história da filosofia, né? Eu até agora aqui estou chovendo no molhado, vocês poderiam dizer, mas essa história aí está meio estranha, porque Platão, né? Platão também não colocava em xeque o mundo sensível, né? Parmênides não colocava em xeque o mundo sensível, que isso é ilusão, né? Que a verdadeira realidade, o conhecimento, não é aquele que se baseia nos sentidos, mas tem que basear na pura razão. Bem, mas vocês vão notar que Platão, né? Para Platão, o verdadeiro mundo é o mundo das ideias. Mas então, o mundo, ele falava no mundo real das ideias. Né? Então, o mundo sensível era ilusório. Né? Mas o mundo das ideias era real. Real e externo ao sujeito. Veja bem, externo ao sujeito. Então, o sujeito tinha que se submeter à realidade das ideias, ao mundo real das ideias. Por isso é que os analistas escolásticos classificavam Platão não como idealista, mas como realista exagerado. Então, eles classificavam Aristóteles como realista moderado. Né? A concepção de Aristóteles seria na forma de um realismo moderado, né? Porque ele admitia a realidade externa, né? E também as formas intelectuais, as formas lógicas. Né? Agora, Platão negava a realidade externa, captada pelos sentidos, né? Mas supunha um outro mundo externo, um mundo real, que era o das ideias. Né? Então, as ideias tinham existência autônoma, independentemente do pensamento. Essa que é a diferença entre a visão idealista e a realista. A realista é que admite, né, admite que as coisas existem independentemente do pensamento. E o que o pensamento faz é tentar captá-las, né, entendê-las. Né? O idealismo, né, não admite que a realidade seja independente do pensamento, né? Ou seja, as ideias, né, é que são a verdadeira realidade e o mundo externo é uma emanação do mundo ideal, é uma emanação das ideias, né? Então, o pensamento gera a realidade, que é isso que vai aparecer na época moderna e que vai ter a sua expressão máxima em Hegel, né? A realidade como expressão do pensamento.
Em Platão, o mundo das ideias era um mundo real, independentemente do pensamento. Era o verdadeiro mundo, então. O mundo sensível era o mundo das sombras, né? Isso aparece também em Parmênides, né? Que o pensamento e o ser são uma e mesma coisa. E ele negava também a experiência sensível. Bom, então, a análise que Descartes faz no discurso do método expressa esse movimento, esse deslocamento do critério da verdade, da realidade objetiva para o mundo subjetivo, para o mundo do pensamento. Agora, vocês estão vendo aí que Descartes, né, Descartes chega a duas noções centrais, né, que são o pensamento e a extensão. Né. Ou seja, Descartes vai concluir que no campo da nossa percepção, né, o sujeito, então, se defronta com duas modalidades, né, dois objetos do conhecimento. A matéria, que é aquilo que é infinitamente divisível, né, e o pensamento, que é indivisível. Né. Então, a matéria é, então, extensa, é caracterizada pela extensão, né, e o pensamento é uno e indivisível. Então, essas são as duas ideias centrais que aparecem em Descartes como conclusão da reflexão que ele desenvolveu no discurso do método. E são essas duas ideias que vão dar origem às duas linhas do pensamento moderno, a linha racionalista e a linha empirista. Então, é isso que eu aponto aí no quadro, né, puxando da palavra extensão o empirismo, aí à esquerda de quem olha para o quadro, né, e puxando da palavra pensamento o racionalismo. Né. Vejam que, e aí eu indico os principais representantes de cada uma das tendências. No caso do empirismo, Bacon, Locke, Berkeley e Hume. E no caso do racionalismo, Malebranche, Spinoza, Leibniz, né, e Wolff, que, na verdade, foi discípulo de Leibniz e professor de Kant. Né. Bom, agora, aqui nós vamos ter uma outra possível objeção que vocês, como já conhecedores da história da filosofia e da história da ciência, podem formular, né? Bem, mas eu estou dizendo que o pensamento moderno deslocou o critério de verdade do objeto, da realidade objetiva, para o sujeito, né? No caso do racionalismo, tudo bem, dá para entender, né? No caso do racionalismo, porque as ideias seriam inatas. Então, os indivíduos já nascem com as ideias e as ideias é que geram a realidade. Mas o empirismo está baseado na experiência sensível, né? Então, como é que o empirismo se enquadraria nessa virada, né? Nesse deslocamento do objeto para o sujeito, né? Como critério de verdade? Então, vejam aí que também no empirismo é o sujeito o critério de verdade. Por quê? Porque se no racionalismo o critério da verdade é o sujeito que raciocina, no empirismo é o sujeito que experimenta. É a experiência sensível. Para o empirismo é verdadeiro aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu toco, né? Mas é o sujeito que é o agente do conhecimento pela via dos seus sentidos. Aquilo que escapa à minha percepção, que escapa à minha visão, à minha sensação, isto não é verdadeiro, ou, na melhor das hipóteses, eu não posso dizer se existe ou não, se é verdadeiro ou não. Tá? Então, isto fica evidente nesses pensadores
E, de modo especial, em Berkeley. Em Berkeley. Né? Por quê? Vocês conhecem aquela famosa, aquele famoso enunciado de Berkeley, né? Esse est percipi. Ser é ser percebido. Ser é ser percebido. O que não é percebido, eu não posso dizer que existe. Ele chega, inclusive, ao mostrar esse entendimento, ele chega a dizer, a dar o seguinte exemplo. Se eu estou lá no meu escritório, trabalhando, escrevendo, lendo, né? Então, o escritório existe, a mesa onde eu estou trabalhando existe, os livros que eu leio existem, o caderno no qual eu estou escrevendo existe. Mas aí, eu saio do meu escritório, fecho a porta e vou embora. Aquilo que está lá, eu não posso dizer que existe, porque eu não estou percebendo. Quando eu estava lá, eu estava percebendo. Mas agora que eu saí, eu não estou mais percebendo, então, aquilo, não posso dizer que ele existe, que existe. Bem, mas como é que ele salva? Como é que ele pode admitir, então, a existência do mundo para além daquilo que ele, indivíduo, percebe? Né? Bom, ele vai dizer o seguinte, né? As coisas que eu não estou percebendo podem existir se estiverem sendo percebidas por algum outro espírito, né? Por algum outro sujeito. Né? Agora, como, vejam, Berkeley era um bispo, né, da igreja protestante, né, da igreja anglicana. Né? E, então, obviamente, ele acreditava em Deus. Né? Então, ele diz, bem, há um espírito, um sujeito, portanto, que está percebendo continuamente tudo. Então, o mundo existe, se sustenta, as coisas existem, e mantém a continuidade da sua existência, porque é um espírito que está continuamente percebendo tudo isso. Então, vejam como aí o sentido do enunciado esse est percipi. Ser é ser percebido. Então, vejam como o critério de verdade deslocou-se aí do objeto para o sujeito, da realidade para o pensamento, do mundo material para o mundo espiritual. Tá? Bem, e isto, então, é uma característica do pensamento empirista. Essas duas linhas do pensamento moderno, elas vão confluir em Kant. Como se dá essa confluência? Se dá da seguinte maneira. Kant foi formado na tradição racionalista, né? No pensamento de Leibniz, que ele absorveu por meio de Wolff, né? Christian Wolff, que foi discípulo de Leibniz e professor do Kant. Né? E então ele entendia o mundo, a realidade, de acordo com a visão racionalista, as ideias inatas. Tal. Ocorre que, no processo do desenvolvimento do seu pensamento, da sua filosofia, ele se defrontou com as análises de Hume, David Hume, este que está aí em quarto lugar na linha empirista. Né? Estão vendo aí no quadro de vocês. Né? Vocês podem notar aí pelas datas, ó, Hume nasceu em 1711 e morreu em 1776. Kant nasceu em 1724 e morreu em 1804. Então, Kant, né, conviveu boa parte do tempo com Hume. Né? Então, ele teve... E Hume é anterior, Hume antecede a Kant. Então, Kant tomou conhecimento das críticas de Hume ao racionalismo, né? Expondo a concepção empirista, segundo a qual os homens... segundo a qual não existem ideias inatas. Os homens nascem como uma tanquam tabula rasa, né? Como uma tábua rasa, sem nada escrito, né? Como uma folha de papel em branco. E tudo que ele vai aprender
vai ocorrer a partir dos sentidos. É a partir dos sentidos que essa folha impressões vão se imprimir nessa folha. Impressões vão se imprimir. Olha aí né? Imprimir já é de impressão, certo? Impressão sensível. Então, Kant toma conhecimento dessa crítica e aí é que vem o problema do conhecimento. Aí ele se coloca a questão: como é possível o conhecimento humano? É um problema. Por quê? Porque até então ele acreditava que era a partir das ideias inatas, né? Agora, estudando de Hume, ele viu que Hume negava inteiramente isso. E agora? Como é possível o conhecimento humano? É a partir dos dados sensíveis? Hume estaria certo? Ou é a partir das mônadas, das ideias inatas, tal como pensava Leibniz, né? E toda a sua análise vai ser feita para buscar responder a esta pergunta: como é possível o conhecimento humano? Vejam bem que ele se perguntou como é possível o conhecimento humano. Ele não se perguntou se o conhecimento humano era possível. Por quê? Porque que o conhecimento humano era possível, né, isso já estava demonstrado. Né? Não era um problema. Disso ele não tinha dúvida. O conhecimento humano é possível. O problema é como é possível. Né? Porque um explicava que era a partir das ideias inatas, o outro explica que é a partir da sensibilidade, né? A partir dos dados sensíveis. Né? O conhecimento se desenvolve de fora para dentro. O anterior dizia que se desenvolve de dentro para fora. Bom, então, como é possível o conhecimento humano? Esse era o problema. Agora, por que ele nos perguntou se o conhecimento humano era possível? Porque isto já estava dado pelos anteriores, né? E já estava dado também pela ciência. Vejam vocês aí um outro dado no quadro, né? Vizinho ao empirismo, eu puxei também o desenvolvimento das ciências que vão se desprendendo da filosofia, né? Aí o Galileu, né, com seus experimentos no campo da física, da astronomia, né? E Newton, quando Kant viveu, Newton tinha acabado de sistematizar a ciência física, as ciências naturais, né? Vejam aí também as datas. Newton viveu de 1642 a 1727. Kant nasceu em 1724. Portanto, quando Newton morreu, Kant tinha 3 anos, né? Então, ele se formou num quadro em que já estava disponível a sistematização de Newton, né? Na obra, vejam bem, escrita em latim, né? Na obra Principia Mathematica. Principia Mathematica é depois lá do Russell e Whitehead. Principia Philosophiae Naturalis, né? Princípios da filosofia natural. Filosofia natural é o nome que ainda se dava à ciência física, ao conhecimento físico. Mas a sistematização de Newton já autonomiza a física da sua... Então, com essa sistematização de Newton, para Kant era evidente que o conhecimento era possível, né? Agora, como ele foi possível? Essa foi a questão. Então, Kant passa a investigar essa problemática. Vou fazer uma interrupção aqui, nessa sequência, para voltar a Descartes, que eu deixei de mencionar um aspecto importante no caso de Descartes. Eu disse, no caso de Descartes, que ele elaborou o discurso do método em francês, porque os seus destinatários eram a nova classe em ascensão, a burguesia. Agora, ele retomou essa mesma problemática numa outra obra, e esta escrita em latim, Meditações de Prima Filosofia. Meditações sobre a filosofia primeira. Esta dirigida aos intelectuais ainda influentes da época, né, que era o clero, especificamente aos jesuítas, né, que foram seus mestres, porque Descartes estudou no Colégio de La Flèche, né, que era um colégio jesuíta. Por que ele desenvolveu
obra especificamente para os jesuítas. Por quê? Quando ele conclui o discurso do método, ele também, assim como fez Berkeley, né, ele também vai recuperar, né, o conhecimento das coisas a partir da ideia de Deus. Né? Porque quando ele chega àquele resultado, eu penso, logo existo. Né? Então, se eu duvido, eu penso. E se eu penso, eu existo. Né? Portanto, eu não é possível alguém pensar se ele não existe. Né? Ele vai também discutir a ideia de perfeição. Né? E ao discutir a ideia de perfeição, ele constata que essa ideia não pode ter surgido a partir de mim, porque eu não sou perfeito. Então, como é que eu posso ter a ideia de perfeição? Se eu não sou capaz de produzir essa ideia, né, mas a tenho, ela chegou a mim de fora, né? E ela só pode ter vindo de um ser perfeito, quer dizer, de um outro ser, né? E esse outro ser terá que ser perfeito, porque como é que ele podia ter a ideia de perfeição sem ser perfeito, né? Aliás, se ele não existir, então ele não é perfeito, porque já lhe falta um atributo. Então, o ser perfeito existe. E qual é esse ser perfeito que existe? É Deus. Né? Então ele acaba recuperando Deus também. Veja, é importante a compreensão dessa problemática, por quê? Porque a burguesia que estava em ascensão, né, e aí em luta contra a ordem anterior, a ordem feudal, né, que era centrada na concepção religiosa, na concepção da Igreja Católica. Né? Então, a burguesia, nem por isto, ela negava a Deus. Né? O que ocorreu foi que, naquele embate com a velha ordem, com a ordem anterior, com a ordem feudal, né, houve uma cisão no campo da religião. E qual foi essa cisão? Né? A cisão foi a emergência do protestantismo, em que o protestantismo se separou da religião católica, né? Pela doutrina do livre exame. Doutrina do livre exame. Então, vejam bem, para o protestantismo, cada sujeito, né, é capaz de interpretar a Escritura. Portanto, as Escrituras não dependem da visão da autoridade. Veja que é diferente da Igreja Católica. Na Igreja Católica, as Escrituras tinham um grau de complexidade, né, que poderiam levar a interpretações errôneas, né, que ocasionavam cismas, etc. E tal. Então, a Igreja Católica não estimulava a leitura direta da Bíblia. Né? Ela preferia que os fiéis, né, se guiassem pela interpretação que os seus representantes davam. Né? Então, era nos sermões dos padres que se traduzia, se dava a interpretação da Bíblia, das Escrituras, e os fiéis seguiam. Né? Os que se voltam contra essa ideia e lideram a reforma protestante, eles vão justamente combater essa ideia de autoridade e entender que cada um era livre e capaz, né, tinha discernimento suficiente para ele próprio interpretar as Escrituras. Então, é a chamada doutrina do livre exame. Né? Então, vejam aí como isso está articulado com o deslocamento do critério de verdade do objeto para o sujeito. Né? Também no campo da fé, o sujeito é que passa a ser a referência da interpretação das Escrituras, e não mais uma autoridade externa, supostamente objetiva. Bem,
Mas com o discurso, com a análise feita no discurso do método, em que ele mostra a nossa, como os sentidos nos enganam, a tradição nos engana, os nossos conhecimentos são enganosos, né? E isto tudo, né, não era suficiente para contestar inteiramente a concepção anterior. Por quê? Porque os jesuítas iriam responder para ele mais ou menos da seguinte maneira: Renézinho, você que foi aluno nosso lá durante os anos, não captou, não entendeu, né, que o homem é imperfeito, claro, o homem é imperfeito, o homem se engana sempre. Quer dizer, o fundamento, né, o fundamento do conhecimento verdadeiro no homem vem de Deus, né? Vem de Deus, a revelação divina, né? Então, ora, você fez todo esse esforço aí, nesse discurso para mostrar que o homem se engana, mas isso é o que nós estávamos ensinando para vocês, desde lá no ginásio, quando você estudou conosco. A gente disse, olha, os homens se enganam, né? A verdade mesmo vem de Deus, né? E se o homem tem uma possibilidade de chegar ao conhecimento verdadeiro, é por obra de Deus, né? Por isso é que nós explicamos para você que a fé precede a razão, né? A razão também está fundada na fé. Bom, então ele escreve o Meditaciones de Prima Filosofia. Aí é uma obra mais complexa, né, escrita em latim, porque era endereçada aos intelectuais do clero, especificamente aos jesuítas, certo? E é ali que ele chega à dúvida hiperbólica. O que é a dúvida hiperbólica? Quer dizer, a dúvida em grau extremo, né? É a hipótese do gênio maligno. É a hipótese do gênio maligno. Porque aí, quando ele chega nesse ponto, né, nesse ponto em que tudo está posto em questão, mas você pode se agarrar lá, né, na fé, né, na revelação divina, como uma verdade inabalável, aí ele diz, mas e se esse Deus, que se diz que é inteiramente bom e que está empenhado, né, em nos fazer chegar à verdade, e se esse Deus, em lugar de ser esse gênio do bem, é um gênio maligno que põe todo o seu empenho em nos enganar? Então não adianta apelar para Deus, né? Porque aí também você é suscetível de dúvida, certo? Então a dúvida é hiperbólica, a dúvida em grau extremo, né? Voltando agora então no ponto que eu tinha interrompido, né? Voltando a Kant estava diante desse problema. Como é possível o conhecimento humano? Ele já sabia que era possível, né? Mas como é possível? Pela via da sensibilidade, pela via empirista ou pela via das ideias da razão, né? Então ele começa a investigar, né? E qual a conclusão a que ele chega? Que é exposta na chamada crítica da razão pura, né? Que tem 3 partes, né? A estética transcendental, a analítica transcendental e a dialética transcendental. A estética transcendental, estética aí vem da palavra grega aesthesis, que significa sensibilidade. Então, nessa primeira parte, ele trata das formas da sensibilidade. Na analítica transcendental, ele vai tratar das formas do entendimento. E na dialética transcendental, ele vai tratar das ideias puras da razão. Dialética aí ainda não tem o sentido que vai aparecer em Hegel, né? Aí dialética ainda é sinônimo de lógica, como vinha lá já desde os gregos, e que na Idade Média também tinha lá o trívio e o quadrívio, né? Que envolvia a dialética, a retórica, dialética aí como sendo a lógica, tá? Bem, e então, quando ele analisa
as formas da sensibilidade, ele vai considerar que essas formas são a priori, ou seja, elas existem no sujeito cognoscente, no sujeito transcendental, né? E elas são fundamentalmente duas, o espaço e o tempo. O espaço e o tempo. O que ele quer dizer com isso? Que tudo que nós conhecemos no espaço e no tempo. Tudo que nós conhecemos sensivelmente, né? Todos os dados da sensibilidade caem sempre sobre o espaço e o tempo. E aí, mas o espaço e o tempo são dados sensíveis também? Aí ele vai mostrar que não. O espaço e o tempo não são externos. Eles compõem a própria estrutura do sujeito cognoscente, a tal ponto que eu não posso pensar nada fora do espaço e do tempo. Se eu penso, por exemplo, esta sala, eu tenho que pensar num espaço, o espaço desse hotel. Mas aí eu vou pensar o hotel. O hotel, eu vou entendê-lo dentro de um outro espaço, né, que é o município de Jacareí. Penso Jacareí em São Paulo no Brasil, Brasil no mundo, o mundo no universo, a Terra no universo. E o universo, se eu quiser pensar o universo, também eu tenho que supor um outro espaço que eu abarque. Certo? Então, o espaço não é algo exterior, mas é uma categoria da sensibilidade, do conhecimento sensível, uma categoria do conhecimento sensível, uma forma a priori. Forma a priori aí quer dizer que preexiste, mas no sentido de que é a condição de possibilidade do conhecimento. Sem isso eu não posso conhecer. A mesma coisa o tempo, né? Eu penso algo num tempo, mas se eu vou pensar o tempo, né, eu tenho que supor um outro tempo que eu abarque assim indefinidamente. Aí ele passa depois a analisar as categorias do entendimento. E aí ele parte então da própria lógica aristotélica, dos predicamentos que Aristóteles elaborou, né, e constrói um sistema de categorias por pares de oposição, né, quantidade, qualidade, relação, etc. E aí, então, são as categorias do entendimento. Depois, na terceira parte, as ideias puras da razão, aí são aquelas ideias, né, às quais não corresponde nenhum dado sensível. Bem, então qual é a conclusão final a que ele chega? Que só a matemática e a física são possíveis como ciência. Só a matemática e a física enquanto ciência natural, é possível. Por quê? Porque a conclusão que ele chega é que para que o conhecimento humano seja possível, então veja bem, como é possível o conhecimento humano? Ele é possível na medida em que ele preenche duas condições. Aquela interna, vejam bem como é que ele supera a dicotomia entre empirismo e racionalismo, entre dados da sensibilidade que o sujeito capta e ideias que seriam inatas, né? Ele supera sintetizando-as dessa forma, dessa maneira, né? Então, para que o conhecimento seja possível, é preciso que haja dados da experiência, né? Mas que esses dados da experiência sejam subsumidos por formas a priori do entendimento, né? Então, essas formas a priori organizam esses dados. Conhecer, então, é organizar os dados da experiência, né, que se apresentam de forma caótica, é organizá-los a partir do sujeito cognoscente, da estrutura do sujeito cognoscente que contém essas formas a priori. E por que só a matemática e a física são possíveis como ciência? Porque só elas preenchem esses dois requisitos. Aí ele diz que a matemática procede por construção de conceitos, né? Construção de conceitos. Por quê? Porque os dados da matemática no mundo sensível, né? Mas eles podem ser figurados na intuição. Né? Então, quando eu me refiro, por exemplo, às figuras geométricas, né? O ponto, a reta, o triângulo, o quadrado, né? Não são coisas que existem no mundo sensível.
Não existe o triângulo perfeito na natureza, certo? Mas o triângulo eu posso construir, figurar na intuição. Então, eu desenho o triângulo e, portanto, eu tenho um dado sensível, né, que corresponde à ideia de triângulo, né? Portanto, eu aplico essa forma, a priori, a um dado sensível, né? Então, a matemática procede por construção de conceitos. E a física procede por descrição de conceitos. Por quê? Porque, no caso da física, aí são dados sensíveis, elementos da natureza, que eu apreendo, né, e organizo a partir das formas a priori do entendimento. Então, aí eu tenho os dois requisitos. Mas quando eu vou nas ideias puras da razão, aí eu só tenho a ideia e não tenho um conteúdo sensível a qual corresponda. Essas ideias são aquelas ideias gerais como alma, imortalidade da alma, liberdade, Deus, né? Deus, vejam bem, Kant era religioso também, ele tinha sido formado na religião protestante, né? E ele não era ateu, né? A conclusão dele é mais agnóstica, no sentido de que eu posso acreditar em Deus, mas eu não posso conhecer Deus, né? O conhecimento de Deus é impossível, porque não tem uma correspondência sensível. E por causa disso, não existe critério de decisibilidade. No caso da matemática e da física, há critério de decisibilidade, né? Se eu digo para vocês, por exemplo, esta mesa é redonda, né, vocês vão dizer, não, está errado, certo? Por quê? Porque nós estamos observando aqui que a mesa que está aqui dentro de nós é retangular, né? Ela não é redonda. Se eu digo, esta mesa é retangular, vocês dizem, sim, certo. Há um critério de decisibilidade. A mesma coisa no caso dos objetos da física, né? Agora, no caso das ideias puras da razão, é possível afirmar e demonstrar com uma série de evidências tanto a afirmação como a negação. Então, se eu digo, o homem é livre, né? Por causa disso, aí você menciona toda uma série de situações em que o homem toma decisões e tal, então ele é livre, né? Aí vem o outro e diz, o homem não é livre, e apresenta toda uma série de situações que mostram que o homem não é livre, ele é condicionado, determinado, ele não faz aquilo que quer, mas faz só aquilo que é imposto e tal. A mesma coisa sobre a imortalidade da alma. A alma é imortal. Um vai dizer, não, é imortal, porque se não fosse, como é que ele poderia ser recompensado pelos bens que fez e poderia ser castigado por isso? Se aquele que fez mal a vida inteira, né, aí morre, né, e tem o mesmo destino daquele que fez bem a vida inteira, certo? Não pode, então ela tem que ser imortal. Aí vem o outro e diz, não, mas não é imortal, porque se fosse, né, ele já teria se manifestado. Então vem toda uma série de argumentos. A mesma coisa é Deus. Um vem e prova que Deus existe, dá toda uma série de evidências que indicaria que Deus existe. Vem o outro e dá uma série de evidências que diz que Deus não existe, não pode existir por causa disso, daquilo. E você não tem instância de decisibilidade, né? No caso aqui que eu mostrei da mesa, e tem, né? Se eu digo esta mesa, ou se nós estamos lá, nós estamos aqui, mas eu quero dizer para você, a mesa que está lá na sede do partido, na rua Rego Freitas, né? Não é Bento Freitas, a gente se confunde, né? Está lá na rua Rego Freitas, né? Na esquina com a Marquês de Tours, lá no 6º andar, aquela mesa é redonda, né? Aí você diz, não, eu estive lá ontem, é quadrada aquela mesa. Não é redonda assim, tem problema, vamos lá, né? Vamos lá. Aí nós saímos daqui, vamos lá, subimos no 6º andar. Não. O Dermeval estava enganado, né? Ou não, ele estava certo, porque você tem a instância de decisibilidade. Assim. Agora, no caso das ideias puras da razão, não há essa instância, né? É como formas puras, quer dizer, é como um liquidificador funcionando sem conteúdo, né?